Bem-vindos de volta a mais um episódio com bastante novidades, hein, Will? A gente está começando a entrar por uns caminhos muito interessantes e umas jornadas novas e com muito conhecimento. Conforme a gente prometeu, hoje também tem novidade. Então eu sou o Bruno. Eu sou o Will. E solta a vinhetinha! Pessoal, hoje nós estamos aqui, nós recebemos uma pessoa muito especial que vai começar a trazer pra gente uma visão diferente, talvez, da espiritualidade, com um pouco de graça, com um pouco de novidade e até com previsões de um futuro, talvez. Vamos conversar sobre isso. Hoje nós temos conosco a Renata Said, é uma taróloga, mas também uma comediante que vocês já devem ter visto aí na internet, que aceitou trocar uma ideia com a gente sobre espiritualidade, sobre humor, sobre sagrado, sobre profano. Então hoje tem muito assunto pra gente chegar. Vamos começar, vamos delongas, e aí? Sem muito desespero. De linguiça. Vamos lá. Renata, pra gente começar, queria que você trouxesse pra nossa conversa aonde você começou colocando dentro da sua vivência o tarô, a espiritualidade e aonde que a gente conseguiu chegar para trazer o humor que às vezes pode até bater um pouquinho no profano. Pode, com certeza. Primeiro eu quero agradecer, viu? Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, quem está assistindo a gente aí. É isso. O tarô na minha vida, eu tenho 43 anos, né? Mas ele chegou com 20. Por quê? Porque eu era daquelas louca, que ia em tudo que acontecia na minha vida, inclusive quando eu encontrava um novo amor da minha vida, que era a cada 5 segundos, porque jovem é assim, para saber se ia ser o amor da vida, que era a confirmação. E nessa, eu cansada de ouvir que aquele homem não era o amor da minha vida, eu falava, estão todos errados? Tá ok, né? Por que não? Eu ganhei um baralho e comecei a estudar. E com isso eu comecei a ver que realmente não era o amor da vida. Mas principalmente eu comecei a me questionar, porque o tarô, ele entrou na minha vida como esta ferramenta de autoconhecimento. E aí entramos com relação ao que é sagrado, profano e tudo mais, né? Eu sempre fui uma pessoa ligada à espiritualidade, por experiências próprias mesmo. Eu lembro de ser criança, ter tido experiência mesmo de ver, ouvir coisas e tudo mais, e meus pais sabiam, eles sempre souberam disso, das manifestações que tinham, assim, de fato, mas minha vida não era pautada nesses fenômenos que aconteciam, assim, comigo, com isso, porém, quando vai ficando mais velho, eu acho que a gente vai... amadurecendo, né, esse processo? Então, na verdade, eu não desenvolvi, eu fui limitando mesmo. Eu acho que quando... Eu sempre fui muito ligada à minha espiritualidade, então eu sempre, como eu te digo, né, eu sempre tive uma conexão muito grande para mim ser um fato muito presente, mas eu acho que quando a gente vai ficando mais velho, se a gente não desenvolve, vai se limitando. E talvez tenha canalizado ali no tarô. Sim. Hoje eu não me considero vidente, eu acho que... médium, todos nós somos um pouco, né? Porque pelo menos a ferramenta temos aqui para isso. Tá viva é médium, né? Exatamente. Percebe o mundo de alguma forma. Não é? Sim. Mas eu não tenho... Hoje eu não vejo... Quer dizer, o que eu vejo é o que o meu óculos e o poder da visão me dá. Mas eu não tenho mais manifestação, assim, ostensiva. E eu acho que vem no tarô, assim, nesse autoconhecimento. E daí a gente entra do que seria o que seria divino da gente. Eu acho que quanto mais conectado a gente está com a gente mesmo, mais ligado com
com o espiritual a gente tá, porque a parte espiritual, para mim, ela é o quinto elemento de tudo isso, né? O nosso ser, né? Corpo, mente, tem a parte física, né? Tem a parte mental e tem a parte espiritual. Não tem como a gente não ter isso dentro da gente. Então, tudo que manifesta da gente não deixa de ser divino, né? Mas nesse caso, como você estava falando, não teve um desenvolvimento espiritual, por exemplo, como o que nós fazemos dentro de um terreiro, dentro de um templo espiritual, nada disso. Foi um desenvolvimento mais você, o seu baralho prática e estudo. Prática Exatamente. E estudo. Inclusive, é muito louco isso, porque o primeiro professor que foi com quem eu estudei a vida inteira, Aran, inclusive, o curso dele, o primeiro curso que eu participei dele era escrito Tarô para os Céticos. Que legal. Então ele desmistificava de tudo isso, mas com o passar do tempo a gente vê que não tem uma coisa que não esteja ligada à outra. Então quando eu abro o tarô, de fato, eu não ouço nada me dizendo, eu tô ali na interpretação, mas o que é o divino? Entendeu o que eu quero dizer? Sim. Eu preciso ouvir alguma coisa para estar manifestando parte da minha espiritualidade ou do meu estado da arte, né? Porque eu acho que é isso que a gente busca como ser humano. Ser um ser humano melhor, né? Tudo bem que conseguimos muitas vezes, não. O maior obstáculo é a gente mesmo, né? No final das contas. Mas a gente tenta ser um ser humano melhor, mas tem certas coisas que a prática te levam a um estado da arte que não tem como não ser conectado com o espiritual. Cada um vai... Quem não acredita vai falar que é só... acaso. Habilidades que você desenvolveu, ou a prática, não sei, tantas horas te faz bom. Com certeza. Sim. Mas quem não garante que você está ficando cada vez mais... conectado. Exatamente. Saber entender, saber perceber. Quando cai aquela combinação, podem ser várias situações da vida, mas... Por que eu falei aquela e a menina falou, era isso mesmo que eu tô sentindo? Porra, é a ligação do inconsciente coletivo. Existe... tanto que muito disso, por causa desses estudos desse professor, ele fez a gente estudar muitas outras coisas. Então, filosofia, que eu acho que faz parte... Que legal. Do raciocínio, né? Então, o que é divino? Entramos aqui de novo, né? Não é? Se não um debate, ou chegar em algum lugar disso. Física quântica, falar sobre o que é o inconsciente coletivo, a teoria do caos, falar sobre probabilidade. Tudo isso são formas que a ciência, ou o que quer que seja, tem para tentar entender coisas que a gente não controla, mas que elas acontecem, porque as pessoas podem não acreditar. Mas eu tenho todas as cartas do tarô ali. Por que aquela combinação saiu naquela casa para aquela pessoa naquele dia? Porra, amigo. Ok, podem ter coincidências. Probabilidade você entendeu? Mas, né? Joga aí o dado e vê qual a probabilidade disso acontecer. Você entendeu? Sim. Então, assim, se não é realmente uma mensagem que está sendo dito, se a gente não tem a sensibilidade de entender... Eu acho que perde muito do sentido, né? E eu acho muito interessante, uma das conversas que eu tive com um dos guias que nós temos no terreiro, né? Ele fala para mim, ele fala que a mediunidade que ela atua de forma muito sutil. Ela não vai vir do jeito que a gente, na maioria das vezes, imagina que alguém vindo falando do seu ouvido, aparecendo um espírito ali na sua frente. Uma fadinha verde, te contando. Brilhante. Mas sim, vai ser através disso mesmo. Abriu a carta e vem aquela intuição, isso aqui é isso aqui. São detalhes, esse detalhezinho é isso aqui. O Baba costuma falar, o baralho conversa com você, Total, né? Você só tem que saber ouvir. E a própria vida conversa com a gente, né? Mas na nossa arrogância de ser humano que acredita que está no controle... Sim. O quanto que você não se sabota porque os sinais ficam ali, você não percebe porque você realmente acredita que você sabe que é melhor para você também, né? Não, eu sei, eu comando minha vida. Exato, e não é sobre isso, né? Eu acho que é sobre saber viver nisso. Aí você perguntou, eu sempre fui daquelas que pinguei em muitos lugares. Então eu já fui para Umbanda, já fui para Candomblé, eu sou batizada, mas daí não foi uma escolha minha, né? Foi minha mãe que me batizou quando eu era criança, mas nunca fomos de frequentar, mas eu sei do que eu tô falando, nunca li a Bíblia inteira,
carreira, mais, né? O que eu mais me identifiquei de tudo isso foi a doutrina espírita, por ser uma filosofia, né? Muito mais do que uma religião de fato. Ela é uma doutrina, né? São ensinamentos mesmo. Foi o que eu mais me identifiquei. Mas é isso, né? Então, com o passar do tempo, por mais que eu tenha estudado o tarô de uma forma cética... Científica, que faz parte também que legal. A gente entende que não tem como abrir mão da espiritualidade, tem que cuidar, porque é uma parte da gente. Existe algo a mais ali, né? Como não? Muito legal. E eu acho que é o mesmo argumento que a gente fala com o ateu sobre isso, sabe? O ateu que olha e fala assim, não, a flor existe porque ela existe, porque eu só acredito no que eu vejo, eu digo, tá, eu também acredito no que eu vejo porque eu tô vendo, não sou totoca da cabeça. Mas, você entendeu? Tipo assim, não é verdade? Eu falo até quando a gente fala sobre, vamos estudar as células, né? A vida, como gera a vida. As pessoas, elas vêm com tanta propriedade. Um átomo, né? De fato. Sim. Mas não é possível que você olhe e não ache aquilo um pequeno milagre sempre. Sim, com certeza. Porque se fosse uma matemática como 2 e 2 são 4, todas as pessoas conseguiriam 2 e 2 são 4. Não é assim que acontece. Então, assim, você ter uma célula que junta com outra, que vai dobrando, uma hora ela fala, agora é fígado, e formar um ser, e você achar que aquilo... Não, são só reações químicas. Tudo bem, porra, mas não é possível Mas que você não veja uma máquina. ali, né? É uma... O que definiu aquilo ali? O que fez ser aquela vida? Sabe, tipo... eu acho que é muito triste no final se você não... Não E acreditar, né? Só ponto, isso. né? Não é? Sim. Porque somos isso também, mas só isso, você tem certeza? Tem um professor de fisiologia na faculdade de ciências biológicas que eu fiz, ele comentava com a gente, ele falava assim, me explica como é que surgiu a primeira sinapse. E aí vai. Da onde que veio a primeira sinapse? Não tem um divino, não tem nada a mais, é só química, é só... isso e aquilo e pronto? Não, tem um... Aí vai uma latinha de cerveja, um sábado inteiro, e nós vamos conversar aqui sobre isso. 3 horas. É verdade. Mas você sabe que no final a gente vai dar a mesma resposta que eles. Vai chegar, Que né? porque é assim. Porque toda vez que você vai perguntando, vai chegar uma hora que você não vai ter a resposta. Eu não tenho todas as respostas. Você tem todas as respostas? Imagina, de forma alguma. A ciência não tem todas as respostas. Então, no fundo, a gente vai chegar no mesmo lugar. Por quê? Porque é assim. Então, como surgiu o universo, que é o maior questionamento do mundo, seja da ciência, seja das pessoas. Espiritualidade, religião. No final, você vai falar, mas por quê? Porque sim, porque foi assim. E assim vai acabar na ciência, assim vai acabar na espiritualidade. Então... se for para acreditar em alguma coisa, eu prefiro naquele que pode fazer um milagre, me dar uma fé de acordar todo dia, né? Um propósito. Melhor, ser próspero, né? De alguma forma. Ô, Renata, e como que, assim, a comédia chegou? Porque, pelo que eu entendi, a comédia veio depois, então. Bem depois. Tá, e aí, como que chegou? Você trabalhava atendendo profissionalmente o tarô? Como que funcionava? Ou era tipo um hobby que você atendia pessoas ou não? Tá. Nunca atendi. Como que funcionava isso? O tarô, ele sempre... Como apareceu? Então, daí o tarô começou com essa coisa informal. Só pra mim eu via. Daí depois foram pros meus amigos. Mas até então não era nada profissional. Nisso eu fiz faculdade, eu me formei em publicidade e propaganda. Ah, que legal. Eu trabalhei na área durante muitos anos, em agência. Depois eu fui gerente de marketing. Então, assim, tipo, trabalhei na minha área por muitos anos. E o tarô, ele sempre esteve presente na minha vida. Mas profissionalmente, ou seja... cobrando de pessoas desconhecidas, ele foi, sei lá, depois de uns 8 anos que eu já estava vendo. Porque, Caramba! Porque era realmente um lugar muito de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. Exato, era muito íntimo. E eu sempre senti muito o peso da responsabilidade de você... falar alguma coisa. Porque as previsões. Direcionar, né? Porra! Porque as previsões do tarô, depois que você vai estudando o tarô, as previsões. Pouco importa. Não é sobre o que vai acontecer no futuro, é sobre o que você pode enxergar hoje para tentar amenizar o que pode acontecer no futuro. Porque a gente não tem, de fato, controle, né? Fora que pode influenciar o futuro também. Claro. Né? Dependendo da atuação hoje, esse futuro pode ser totalmente influenciado. Porque eu acredito no livre-arbítrio. Mesmo que eu acredite que seja condicionado, eu acredito no livre-arbítrio. E se tem uma pessoa...
que consegue utilizar o livre-arbítrio somos nós para poder fazer karma para as próximas vidas, né? Porque a gente só escolhe o livre-arbítrio para fazer merda, com todo respeito. Mas não é? Nunca é para uma situação melhor. Então, assim, de alguma forma, eu me sentia muito responsável porque eu queria que as pessoas entendessem que ali é muito mais como se... Eu queria que elas utilizassem o tarô muito mais como se fosse... tô falando que vai chegar um furacão. Tá. Você pode se preparar. Você pode armazenar alimentos, escolher um lugar seguro para ficar, avisar todas as pessoas que tem ao redor e se preparar. Ou você pode entrar em pânico e daí você vai ver vaca voando, igual no filme Twister. E é isso aí. Não é? Sim. Mas eu via que tinha muita gente que, dependendo do que você fala, aquilo paralisa. E o quanto disso você não está influenciando na vida da pessoa. Então, eu me sentia muito responsável. Lógico, muitos anos de terapia depois fizeram eu entender que... Não é sua responsabilidade. Não é minha responsabilidade. A minha responsabilidade está em não ser catastrófica e trazer sempre uma reflexão sobre aquilo, que é essa linha que eu sigo, que também foi o meu professor, o Aran, ensinou que era o tarô consciência. Então, usando os arquétipos, principalmente os maiores, como funções psíquicas, trazendo mesmo para ter uma consciência de quem você é e entender que aquilo ali vai ser uma ferramenta para você viver melhor. Não é para se desesperar, não tem nada, entendeu? Tipo, calma. Então foi isso. Depois de uns 8 anos, eu lendo, mais ou menos. E eu só fui começar a fazer stand-up com 35. 35, 36 anos. Ou seja, faz 7 anos que eu tô fazendo, é isso, né? 43, 30, exato, 36. A matemática não é meu forte. Nem o nosso. Com 36 anos. Depois a gente edita aí. E foi porque eu comecei a bugar, como gerente de marketing, eu não me encontrava, eu não me reconhecia, faz parte da minha jornada de quem eu sou, né? Então, assim... Que legal. Eu não estava mais me identificando, comecei a ter crise de pânico onde eu trabalhava, aquela pressão, comecei a questionar coisas que não tem que se questionar no CLT, tipo, por que eu entro às 8? Porra, não é CLT, vai embora. Galera, entra às 8, vou fazer o quê? Não faço parte do sindicato, eu tenho que bater cartão e receber meu salário, é sobre isso. Mas eu já via que aquilo não me pertencia, de fato. E daí foi quando eu saí, que eu comecei a trabalhar como autônoma, criação de conteúdo, rede social e tudo mais. Que legal. E aí que eu comecei a ver a mágica do tarô e da espiritualidade. Porque aquela parada dê o passo e põe o chão embaixo de você, é exatamente sobre isso. Eu não estou dizendo que... Ori. Não falta. Dentro da Umbanda, a gente tem uma filosofia, dentro do culto tradicional, Yorubá, né, enfim, africano, a gente tem um culto a Ori. Ori é a cabeça, né? Mas não a cabeça crânio, a cabeça espiritual. Ou seja, é sua essência divina, né? E aí a gente subdivide a mente e o Ori. Então, quando a gente pensa com racionalidade, né? Tipo assim, eu quero sair do emprego, mas não posso sair porque paga minhas contas, né? Porque, né? Então, isso é sua mente. Quando você começa a ir para os caminhos do seu Ori, é essa essência exatamente que você está falando. É quando eu começo a ir aos caminhos da minha essência, do meu espírito. Sabe? É como se eu pegasse ali a terra onde eu estava plantado e vou plantar na minha essência mesmo como natureza. Sabe? Para que aquilo gere, né, os nutrientes, tudo certinho. Tipo, pegar um coqueiro e pôr no deserto e pegar um coqueiro no clima tropical. O problema não é o coqueiro. O problema era a terra onde estava plantado, né? Então, o seu ambiente, trocando aí, você foi para sua terra. Exato. Né? E daí nunca mais me faltou o que eu precisava para me manter nesse lugar, sabe? Agora eu tô falando financeiramente. Sim, claro. E aí vem aquelas... Que é importante também, né? Ninguém vive de água e luz. E eu acho que de repente, achar o caminho do meio desses dois, né? Sim. Porque não é sobre rasgar dinheiro ou agir impulsivamente, porque afinal de contas os boletos não param de chegar. Infelizmente. Quanto houver vida, haverão boletos e louça para lavar. Essas são as duas certezas que a gente tem na vida. Sim. Mas...
essa foi a mágica que eu digo que aconteceu, porque durante um tempo eu sofria por uma coisa que não estava no meu controle, mas dentro de mim era uma certeza que eu tinha do que eu queria, absurdo. E o tarô, ele veio nesse lugar. Daí, nessa hora que eu optei para ir pro stand-up, que eu subi no palco a primeira vez fazendo comédia, que eu falei, cara, é isso que eu quero fazer da vida. Parece que o tarô, ele entrou, ele veio numa avalanche que era assim, ó. Puta, tô precisando de um... Nossa, e agora o que eu faço esse mês? Daí, do nada... Surgiu uma consulta. 3 consultinhas. Olha, eu te indiquei. Achei. E daí você olha e fala... Então, assim, não falta. É isso que eu tô dizendo. Sou rica, milionária, vou para as Maldivas? Ainda não. Mas, se eu também for ingrata a ponto de dizer que tá me faltando alguma coisa, não tá faltando nada, Conheço sabe? uma pessoa muito parecida com você, viu? Desse jeito. Sou idiota. Mas não é isso. Sim, é perfeito. Perfeito. E aí o tarô, ele veio entrando com muito mais força. Quando eu quando eu me transformei em autônoma. E é um balanço, assim. E cada vez mais eu tenho ele presente na minha vida. E cada vez mais eu levo ele para um caminho terapêutico e menos divinatório. Exato. Oracular. Porque ele é. Não é que eu estou tirando essa propriedade dele, mas todo mundo que passa por mim, eu tenho muito orgulho de dizer que no final eu quero que elas saiam um pouquinho mais transformadas, questionando. Sim, porque é sobre isso, né? Como uma boa aquariana, né? Fica a dica também. Mas o que eu quero... Eu acho que a função é essa, sabe? É provocar, olhar ali, fazer a pessoa refletir sobre si, sobre encontrar esse caminho. E o tarô, ele serve nisso, na minha vida. E, que legal. Porra. A gente pode dizer que nesse momento foi um dos momentos importantes, assim, que o tarô te direcionou e falou, não, beleza, vai lá, segue, vamos lá, comédia e vamos... Ele que deu a segurança que um autônomo não tem. Sim. Entendeu? Ele claro. Foi a grande mudança de chave, porque assim, eu preciso de dinheiro, eu tenho que correr atrás de dinheiro. Todo mundo fala sobre correr atrás de dinheiro, né? Você tem opção, você pode vender bolo de pote, você pode fazer o que você quiser. Né? Mas dentro de mim, ele foi essa minha segurança do tipo assim, eu não vou passar nenhuma necessidade em nenhum lugar do mundo. Vou manter um fixinho aqui enquanto você vai... Porque a partir do momento que eu tenho ele na minha vida, eu tenho sempre uma reflexão sobre o ser. E assim, estamos aqui, é sobre isso, vamos conversar. Eu não passo mais fome, e eu não vou passar mesmo, porque eu tenho 2 anos aqui de armazenamento também, não vai passar fome de jeito nenhum. Mas, tamo junto nessa. Tamo junto. Mas é isso, ele me deu essa segurança, mesmo não tendo a segurança, porque é também... Estabilidade, vai. Mantendo o arroz e feijão bem feito ali, já tava. Eu sei que... O que eu preciso fazer? Tá, é um tempinho aqui que eu dou, eu levanto aqui, ó, vem cá. Vamos conversar, vamos fazer isso. O tarô tá ali pra... E ele vem, e ele me ajuda. E quantas vezes eu não tive uma consulta que a dor da menina era exatamente a minha dor. Nossa, aí é... Porra! Nossa. Eu tinha dias que eu terminava a consulta que eu falava assim, ok, já entendi o recado, mas precisava... Jogar na minha cara desse jeito? Jogar na minha cara desse jeito, que eu sei a teoria e não ponho na prática, porque falar, nossa... Muito bonito. Que eu palestrante eu sou. Aí, da hora que eu terminei, que eu falei pra menina, eu falei, tá, entendi, agora que eu vou fazer pra mim isso, entendi. E a hora que você para, como você não vai dizer que isso é algo divino? Como? Não tem como. Como você não vai dizer que não tá ligado a... Porra, você tá se conhecendo, você tá expandindo consciência, você tá enxergando o mundo de outro jeito. Como isso não pode ser algo divino, sabe? E outra, né, como você comentou, né, aquela pessoa que está sendo consultada, ela tá recebendo as consultas dela. Você que consulta, tá recebendo todas. Todas. Né? Então tem essa aí. Eu acho que você tem uma moral maior de aprender, né? Quem falar que é fácil não sabe o que tá falando. Né? Exato. Tem um sacerdote que comenta comigo, né? Que a gente fala assim, pô, pai, né? Como a gente fala tantas coisas, né? E as pessoas não devem olhar e falar assim, quero ver se ele segue tudo isso aí que ele tá falando, né? E aí ele fala assim, filho, eu sou o maior aprendiz dos meus conselhos. Não quer dizer que eu seja perfeito e que já tenha todos aprumado. Né? Então é bem isso, tipo, você é o maior aprendiz dos conselhos. Como? Né? Ou seja, você tem tudo para,
Mas não quer dizer que você também seja perfeito e faz tudo que aconselha. A ferramenta tá na sua mão, só que agora, se você vai conseguir colocar toda 100% no... Aí já são outros 500. Né? A faca e o queijo tá aqui, mas às vezes eu como queijo mais do que eu preciso da faca. Somos humanos imperfeitos, e isso faz parte, Graças né? a Não Deus, tem graças jeito, a né? Deus. Agora eu fiquei curioso, porque eu vejo que coisas que você falou, o Baba costuma falar pra mim, quando ele faz a abertura dos baralhos e tudo mais, até do jogo de búzios e tudo mais. Mas você consulta pra você, pra saber o seu caminho, a sua, ou você prefere que outra pessoa faça isso? Eu prefiro que outra pessoa faça. E eu acho que... Sim, mas eu tiro pra mim. Só que é, assim, ó, é engraçadíssimo. Se você estivesse dentro da minha cabeça, você só ia estar rindo. Que parece duas pessoas num cabo de guerra. Porque por mais que eu há 20 anos eu estudo tarô, há 20 anos eu sei o significado daquela carta. Se eu tiro pra mim é alguma coisa dentro de mim que eu não queria... Você faz assim... Eu não quero essa carta. Mas será que não é aquilo? Você vai... Vai tendenciando. Aí você fala, Renato, você tá... Para! Tá roubando de você mesmo? E eu fico dentro de mim com essa maluquice, assim. Mas eu tiro pra mim raras... hoje em dia, cada vez menos, porque faz parte do aprendizado... de muitas consultas, entender que tem certas coisas que tá tudo bem, não precisa, e outras coisas que você já começa a perceber sem ter que tirar. Imagina que, e agora pode ser uma maluquice da minha cabeça, tá? Mas imagina que o tarô, igual no filme Matrix, que cai um monte de letrinha verde, imagina que são todos os códigos que a gente não vê, né? Se existe matéria aqui, né? Esse tanto de oxigênio que tá aqui é um monte de H2O, que você não tá vendo, mas é um monte de H... Não é H2O, é água, puta, O2. O2. Fica a dica que eu também não sou de física, não sou de matemática, não sou de física. Vamos para aritmética. Geografia também não sou bem, resumindo, só sei falar e ler tarô. Mas é um monte de O2 aqui, então a gente não tá vendo, mas é isso, né, que tem. Então, se eu acho que... Se os tarôs, eles são funções psíquicas, e eu já estudo a carta da torre, por exemplo. Vamos falar do pendurado. Eu estudo a carta do pendurado. Então, eu sei que o pendurado, que é uma carta do tarô, que fala sobre um beco sem saída, né? O pendurado, ele tá ali. Existe na nossa vida situações das quais você não tem solução. Sim. Existem. Não tem jeito. Tem algo... esse negócio que tudo na vida tem solução, tem coisa que você vai ter que procurar outro caminho, que é um beco sem saída de fato. Eu estudo ele tanto tempo que eu sei qual é a energia dele. Eu sei quais são os arquétipos que compõem ele. Eu sei exatamente. Então, e eu também sei o quê? O conselho para sair dele. Porque se você tá com a carta do pendurado na sua vida, em qualquer área da sua vida, não existe outra forma de você enfrentar esse caminho senão resignar. Ou seja, aceitar. Mas não é um aceitar se conformando, é aceitar aceitando. Ou seja, se eu cheguei numa rua, tem uma parede. Não adianta eu ficar que nem aquele bonequinho do The Sims tentando passar. Não vou passar. Eu tenho que dar um passo para trás, aceitar e que dar eu uma estou... cabeçada bem forte. Exatamente. Uma bazuca, mas que seja, entendeu? Sim. Mas não adianta, andando normal. Eu não vou passar, eu tenho que dar um passo para trás, eu tenho que respirar fundo e falar, entendi, estou num beco sem saída. Mas eu preciso chegar do outro lado. E agora? Qual é a Então estratégia que eu vou usar? Né? Mas enquanto você não aceita, você vai ficar... Poxa, mas eu queria tanto entrar. É aqui ou é ali? Perdendo tempo, né? Entendeu? Então, a carta do pendurado é aceitar e perdoar. Perdoar no sentido... da libertação daquele assunto, né? Exatamente. Não ficar... É mais do que divino, né? Isso, exatamente. Eu vi uma definição da Oprah Winfrey falando com a Viola Davis, tem um especial delas na Netflix, que a Viola Davis falava assim, perdoar é abrir mão de querer que o passado seja diferente. Eu achei... Olha só, legal. Não é sobre o outro. Da hora. É sobre você olhar o que aconteceu com você e entender que aconteceu. Já era, ponto, né? Então, enquanto você tem culpa, raiva, ódio, enquanto você tá olhando aquilo falando, não devia ter acontecido em algum lugar, você não supera. Enquanto você não... E isso é o beco sem saída. Isso é o pendurado. Então, onde eu quero chegar? Se eu tô vivendo na minha vida, eu tô no meu trabalho,
eu odeio meu chefe, eu ganho pouco, nananana, eu tentei procurar um emprego, ainda não... Tô tentando me... Você tá tentando de tudo, você não tá parado, mas não tem o que fazer, Então, enquanto você não aceita que é um emprego bosta, que você vai ficar nele durante um tempo, porque tudo que você tá fazendo para sair, você só vai sofrer. Então, Renata, depois que leio o teu tarô, às vezes eu chego e falo, entendi, pendurado. Ok, beijo, tchau. Porque eu já comecei a identificar, porque eu estudei tanto esses arquétipos que eu começo a enxergá-los na minha vida. Então, o próprio tarô, ele fica presente num dia a dia, para mim... Então, eu não vejo necessidade de abrir, porque eu sei, por exemplo, se eu tô com um cara... Chegou naquela situação, você mesmo já fala, ixi, pendurado. Entendeu? Vamos aceitar, fazer perdoa. janta, então, É isso aí, não tem jeito. Só que você já identifica, então não tem necessidade de abrir. Eu vou abrir para ele falar isso. Eu já tô vendo que tá aqui, né? Então, essa é o tarô consciência, né? É você... Para mim, assimilar ele de um jeito que você começa a experimentar aquilo. E, de novo, eu te digo, se isso não é divino, eu não sei mais o que é, né? Poxa. Se não é viver a vida de uma forma divina, confiante e tudo mais, eu não sei mais o que é, mas é ótimo. Muito 10. Agora eu fiquei, enquanto você tava falando, eu tava pensando assim, tá, beleza, você consegue enxergar pra você na sua vida. Mas não tem vezes que você olha pra pessoa e você olha pra ela e fala assim, essa daí tá pendurado. E você não pode nem chegar e falar assim, gente, vamos fazer assim, ó. Abre uma cartinha aqui só pra eu ter motivo pra te falar isso. Ou pior, posso complementar? Não entra aí o tino da comédia e você olhar aquilo e falar, nossa, mas levantou a bola aqui pra uma piadinha boa. Você não dá aquela coçada e aí você fala, peraí, mas eu tô falando de um assunto sério, mas isso aqui eu não vou perder a piada. Dá esse... Total. Isso que você falou é o que mais acontece, tá? E com todos nós. Por isso que a gente dá melhores conselhos do que faz escolhas na nossa vida. Sim. Conselhos a gente sempre é melhor do que as nossas escolhas. Mas a piada é uma coisa que ela vive em mim desde muito cedo. A minha mãe... Eu tô falando isso porque acontece comigo. Então, eu faço consulta, só não sou comediante, né? Não, mas imagina. Eu tenho um negocinho da quinta série. Quem conhece? Sabe que ele dá aquele... E dizem que quem consegue fazer rir é mais inteligente, né? Olha aqui, agora já vamos processar pro nosso lado. Mas eu acho que ver a parte cômica da vida é um sinônimo de inteligência emocional. Eu acredito nisso. Sim, eu também penso nisso. Porque se a vida é a gente viver lidando com as frustrações das quais a vida nos impõe, porque é sobre isso, né? Sobre ser adulto é lidar com nossas frustrações. Exato. É o que a gente quer versus a vida falando. Problema seu. Exato, é igual no Nelson. Ele achando que vai. Então, assim, a vida só tá fazendo isso. Então, se a vida pode rir disso, por que a gente não pode rir da vida? E existe uma métrica na comédia, que eu aprendi depois quando eu fui estudar stand-up, que fala que o humor, ele é a tragédia mais tempo. Ou seja, o quanto de tempo que você consegue... o quanto de tempo que passa daquela tragédia que você começa a rir. Isso é comédia. Porque sempre vem qualquer piada sempre vem de algo trágico. Ou de alguma dificuldade, ou de... O que seja, um gordo caindo. Você vai rir. Sim. Você não tem como, eu rio de mim caindo, entendeu? Sim, bem isso mesmo. Sendo gordofóbica também aqui, mas não tem como. Qualquer pessoa caindo, não precisa nem ser o gordo, porque o gordo é um plus, né? Mas o movimento é mais interessante. Levanta, daí é que é o engraçado. Ele cai e fica lá, que nem tartaruguinha, assim, ó, cai de costas. De ladinho, tá ligado? Tartaruguinha. Você fica lá, e agora como eu faço pra levantar? Você tem que pegar impulso, 3 pessoas pra levantar, você não tem o que fazer. Então... Toda tragédia, depende do tempo que passa, que você conseguiu rir, você superou. Bacana. Então, olha o poder do humor nisso. É você conseguir aliviar uma situação porque você olhou aquilo, você compreendeu, assimilou, não dói mais. Curou o nessa tanto ferida, né?
pode até doer de algum lugar, mas não tanto que te faça sofrer, e você consegue rir disso. Então, como é que as minhas amigas, quanto mais próximo de mim lendo tarô, eu acho que elas mais sofrem. Porque quando elas vêm com o mesmo cara, a milésima vez... mas de novo esse assim, pendurado aí, meu... Eu falo, porra, ele é broxa, você não tá vendo? Tá vendo isso? É outra coisa... É outra... Tá pendurado já. É outra coisa pendurada que é o problema, né? Acho que essa aí vai ter que cortar. Eu acho que passou. Viu como já veio? Um negócio de dentro assim. É inevitável. Sim, porra, não tem como. Mas o pendurado, dependendo da parte sexual, fala sobre impotência também, sabe? É que mas depende, porque tem jogos que falam sobre sexual, e daí se cai, a gente fala, gente, amigo, eu acho que esse daí... no baralho cigano não tem o pendurado. Não tem. Mas tem alguma coisa que balança? Tem a balança. Tem a âncora, a balança. Né? A gente vê de gravidades aí, né? Esses dias eu ganhei um baralho cigano, eu tentei começar a aprender, mas eu tenho muita dificuldade. É mesmo? Porque o baralho cigano é muito mais simples que o tarô. Então, cara... Porque assim, você chegou no tarô, é tipo assim, dirigir Fusca e Kombi. Vou que vou, que agora eu sou barbeira nos dois. Porque o cigano tem muito menos arcanos. Né? Muito menos. Não tem os maiores e menores, né? Mas mas eu achei a equação muito simples. Do tipo assim, você tem que ver a carta anterior, a depois pode influenciar, aí você conta uma historinha. O tarô, ele é mais cartesiano nessa hora, assim, porque por mais que tenha as interpretações que claro, mas ele é aquilo, e dependendo da área que tiver, não tem muita variação dentro do que significa, entendeu? Isso que eu ia perguntar, porque assim, por exemplo, vamos supor que a gente pegue 5 cartas, quaisquer aí. Tá. Se a gente formar, por exemplo, uma cruz, no baralho cigano, essas 5 cartas, se ela trocar de lugar, ela significa totalmente outro, mas muito diferente. Muito mesma diferente mesmo. Porque aí você tá falando de passado, presente e futuro, relevâncias, objetivos, enfim. No tarô também é assim ou não? Também é assim. Ah, tá. Também é assim. Tem uma linha de tempo aí. Total. E depende do jogo. Por exemplo, um que eu tiro muito de relacionamento chama Templo de Afrodite, que são 7 cartas, fala sobre... É quase uma sinastria, né? Que você pega a pessoa que você quer saber, você, mental, sentimental, sexual e o futuro. Legal. Então, assim... Completão. Então, assim, a mesma carta no sentimento... sei lá, a carta da morte no sentimento é uma coisa, no mental é outra, no sexual é outra. Sim, legal. Então, se ela sair em lugares diferentes, são propostas diferentes. Mas, por exemplo, por mais que no final eu tenha que ler o todo para entender, o sentimento, a carta anterior não interfere nessa. Ah, entendi. E no baralho cigano, muitas vezes interfere. Sim, interfere. E aí, daí essa hora que eu falei, gente, pode ser... Aí você começa a pôr a matemática na cabeça e fala, gente, tanto de combinação, eu não vou conseguir decorar. É que o baralho cigano, você trabalha com micro e macro, a sua visão. Então, você olha ali no instante de 3 cartas e depois o macro naquela conjunção da história. Então, você vai fazendo esse zoom. Manja, eu acho que esse fazendo zoom aí que me deixou perdida. O que pode acontecer, que é onde gera às vezes, algumas tretas. Por exemplo, vamos supor que a gente abre 3 cartas, né? Passado, presente e futuro. Tá. E aí, sei lá, a carta do jardim caiu no futuro. Tá. Numa outra abertura, né? Quando eu vou fazer uma nova consulta, mas sobre o mesmo assunto. Se esse jardim cair no passado, nós estamos falando do futuro daquele futuro da última caída. É como se virou a página e ele na continuação. Entendeu? Então é o futuro do futuro. Uou! Então isso na tua cabeça tem que estar, peraí. O que é um futuro do futuro, agora que eu ainda tô no presente. Manja, que amanhã é passado. Aí você entendeu? Que não existe. Aí faz uma caraminhola. Entendi. Então precisa estar muito bem isso, porque o mais importante também não é só eu entender. É o consulente, entendeu? Que é o que eu tô lendo, né? Nossa, já sei tudo da tua vida. E o quê? Eu não sei explicar, gente. Desculpa, obrigado. Aí quando aconteceu, você fala, eu te avisei. Não te avisei, mas eu sabia. Esqueci de te avisar, mas eu sabia de tudo, viu? Fica tranquilo, né? Só não caindo pendurado
aqui, tá tudo bem. Mas nessa situação toda de abrir o baralho, muitas vezes você usa no show as cartas. Sim. Você tá abrindo lá pra uma pessoa e você vê uma tragédia que vai acontecer. Como é que você lida com isso no meio de um show de humor? Ai, eu não Como é que você fala? Eu não falo tudo, não. No show, não. É, porque é uma responsa, né? Então seu pai vai morrer. Ai, que pena dele, né? Tipo... Lá eu levo... Lá eu peço licença, tenho uma liberdade poética, eu não minto, mas tem certas coisas que eu não... Depois eu posso pedir o contato da pessoa, vamos conversar, isso daqui eu não cobro, mas olha o que eu vi, né? Isso não é pra você se desesperar, mas alguma coisa assim, mas ao vivo eu tô lá pela piada. Lógico que o tarô me ajuda em muito, tá? Mas eu tô lá pela piada. Então, se sai alguma coisa muito trágica, eu seguro a onda, faço a piada, esquivando. Né? Depois, se precisar, a gente chama, conversa, explica, tudo direitinho. Mas lá eu tô pela piada, por isso que não vai ter tragédia, vai ter risada. Meu objetivo lá é risada. Vai levar um climão lá, total, né? Total, e não é esse o objetivo. Pra cara do outro, tipo, cara, pesou o negócio aqui. Não, mas eu fico imaginando a sua cabeça, porque é o que tá acontecendo, o que vocês estão falando. Tipo, tem coisas que vão acontecer nas cartas ali, que como é que eu falo pra pessoa entender sem que gere... Porque eu entendi, tá, eu sei a história toda, mas e agora? Como é que eu transformo isso em palavras? É isso. Essa é a habilidade que eu tento desenvolver ao longo desses 20 anos. Conseguir me comunicar mesmo sozinho com a pessoa acontece muitas vezes isso. De você ter que falar alguma coisa, porra, é aquela responsabilidade que eu tava te falando. Você tá falando de um sonho. Às vezes você não precisa nem falar de morte. Às vezes a vida inteira da pessoa tá pautada num acontecimento que vai sair que não acontece. Vai ficar entendeu? Pendurado. Ela tá... Exato. Penduradão lá, tipo, ela tá falando... Não é ali, não. Não vai dar. Exato. E pode ser muito simples. Teve uma pessoa que um dia eu fui ler que a vida dela, ela estava há 3 anos tentando morar fora do Brasil. E a vida dela, ela estava tentando visto, né? Para morar fora do Brasil. Há 3 anos que a vida dela estava parada. E era por causa disso. E estava dando que ela não ia conseguir tão rápido. Então, você tem que virar para aquela pessoa e falar assim, olha, isso ainda tem que ser seu sonho, tudo bem. Mas a sua vida não pode parar, viver, cara. Né? Exato. Porque você está atrasando o seu mesmo. Só que você está lidando com um sonho. Eu posso virar para aquela pessoa e falar para ela, olha, não vai acontecer, e a pessoa simplesmente querer parar de viver. Eu não estou dizendo que ela vai cometer algo contra a vida dela, mas, porra, o quanto não pode paralisar aquilo? A responsabilidade da tua influência, né? Ela tá ali trazendo tudo que ela tem de melhor para perguntar com toda a expectativa dela. E eu tenho que ter a delicadeza e a empatia de saber. Sim. Então, é um trabalho muito... Eu tento, com muito carinho, com muito acolhimento, com muita reflexão, com muita... exercício, responsabilidade, né? E fazer o exercício do tipo assim, olha, calma aí, vamos conversar. Às vezes eu fico... Pensa comigo. Olha, é sobre isso. E se não acontecer? Você tem um plano B? Não que não vá, mas imagina que pode demorar um pouco mais. Você vai trazendo, vai buscando, e vai fazendo a pessoa se abrir. É bem devagarzinho, é um trabalho de formiguinha. Mas eu acho que cabe numa responsabilidade emocional e que você tem que ter com o outro ser que está ali, vulnerável. A pessoa que chega para você. Tanto que eu brinco muito, que eu falo que metade das pessoas que chegam... Todo mundo deveria fazer terapia na vida, porque eu acho que falar sobre si e se entender é um dever de cada um. Exato. Mas metade das que estão ali, elas estão pagando para uma taróloga, mas tinha que estar pagando para um psicólogo, entende? Então, eu estudo muito psicologia, eu faço psicóloga toda semana, justamente para ter... Fora que a pessoa também vai buscar já com a resposta que ela quer ouvir. Ou com o desespero. O desespero, então, muito mais do que a convicção, me pega. A pessoa quer ouvir uma coisa, tudo bem. Se ela tá... Eu não gosto
Quer dizer, eu não tenho que gostar de porra nenhuma, mas o que eu quero dizer é difícil. Porque falar com gente que é cabeça dura, que já tá decidida, é difícil. Sim. Veio fazer o que então aqui? Mas né? aqui Você já se decidiu, já tomou a decisão. Que katsu que você tá aqui? Exato, Tá você querendo sabe só de pagar tudo. pra Por mim? que você Tudo quer bem, que eu aceito. Obrigado pelo dinheiro, beijo, tchau. Mas essa a gente consegue lidar de um jeito mais assim. Cara, é isso. A vida é sua, você estraga ela do jeito que você quiser. Agora, o que chega desesperado, que tá num turbilhão, esse me aflige de um jeito, porque pra mim a primeira meia hora é só pra acalmar. Pra acalmar. Porque tem gente que tá, principalmente quando é de relacionamento, às vezes você tá... Mas é os que mais. Às vezes você tá uma mulher que chega num relacionamento abusivo, que ela não enxerga que tá. E ela, mas ele não me ama. Daí você fala 20 coisas. Mas você falou que ele gostava de mim. Não. Tô falando 19 minutos que é não. Eu falei que gosta, mas ele gosta mais dele. Mas então ele gosta de mim. Não, volta aqui. Você tem ali... Essa pessoa que tá desesperada, pra mim, é o mais difícil de tirar desse círculo vicioso, né? Desse ciclo, desse espiral, né? Que tá jogando pra baixo pra você falar, não, agora... Poço, né? Pra poder te ouvir. Porque o convicto, ele também não te ouve. Mas ele tá convicto. Talvez ele esteja até feliz com a merda convicta que ele tem. Sim. Aqui ele tá sofrendo. E aquilo me pega de um jeito que eu falo, gente, eu não queria. Um tá pendurado e rindo e o outro tá pendurado sem saber e tá balançando, sabe? Tá no poço, lá embaixo. Ele tá rodando. Você fala, amiga, por favor, respira. Mas essa pessoa me pega de um jeito assim que toda vez eu respiro fundo e eu tento ir buscando devagarinho, conversando para ver se tira, para poder ouvir o que tem para dizer e tirar o que conseguir tirar daquilo ali, né? Mas você comentou uma coisa importante. Posso dar uma pesada no clima aí, mas eu acho que é importante. Você falou uma coisa legal, principalmente sobre relacionamentos, né? Eu tenho uma filha de 3 anos, a Lara, né? Sou casado também. E até a gente comentou muito já, né, Will? Infelizmente, eu tenho uma maioria, vamos dizer assim, de pessoas que fazem consulta com baralho com os búzios, né? A maioria são mulheres, né? Não é esse o infelizmente. O infelizmente é que na maioria dos problemas, dos conflitos ou desses turbilhões que você está comentando também, é direcionada ou causada por um homem. E aí a gente já conversou, eu também tenho filho, casado e tudo mais. Não tô pesando o clima, né? Não. É só pra gente deixar a importância de você como homem, como pai, como marido, como namorado, como irmão, como, sei lá, qualquer figura paterna, sei lá, que você tenha masculinidade sobre responsabilidade. Entenda o peso que você tem dentro de uma família, o que você pode afundar uma família. E a família que eu tô falando é o neto, manja, que chegou para você, pro seu filho, pro neto e vai numa... Meu Deus, um avalanche de merda que quando você vai levantando isso, veio de um cara que foi um belo de um tranqueira. E como isso gerou uma avalanche para muitas pessoas lá para trás. Isso faz sentido para você também ou não é equilibrado aí? Mulher também... Não, a maioria é mulher. Nossa, 99,9%. Eu adoro conversar quando vem um homem assim tirar o tarô. Sim. São os mais questionadores, mas não tenho problema com isso, eu gosto. Mas a maioria é mulher e a maioria é sobre relacionamento ou dinheiro, não tem jeito. Mas de relacionamento, o que eu percebo, e eu acho que aqui vale só reforçar e zero conservadorismo com relação a isso. Sim. Mas é só sobre o núcleo familiar. Todas as pessoas... Não adianta. A gente, quando nasce, a gente é criancinha. A gente não entende nada da vida. A gente está tentando aprender a viver nesse mundo. A gente já veio em alguma outra vez? Sim. Mas nessa vida, eles fazem a gente esquecer para ter chance da gente ser melhor, né? Tá com o HD zerado ali para aquela, né? Formatou o HD para vir. Senão você não tem como conseguir, né? Eu lembro que minha amiga falou para mim assim, eu queria tanto lembrar da vida passada. Eu falei, amiga, eu faço terapia para esquecer o que eu fiz com 20, não consigo. Eu faço
faço hoje com 40 pra esquecer o que eu fiz com 15 e não consigo. Você quer que eu traga da vida passada? Você vai trazer traumas de outra vida? É isso mesmo? Nem a nossa amizade já não tinha mais. Porque dependendo da coisa, eu já tinha te matado. Se pá, foi você que me matou da vida passada, eu já teria que te esfaquear. Então, assim, a gente já vem com isso. Então, a gente vem aprendendo. Quem está ao redor é quem está programando. Então, o núcleo familiar é muito fundamental para aquela criança que vai crescer ali. E relacionamento, não adianta. Agora eu vou falar no meu lugar de fala de mulher, né? Sim, sim. Vai buscar um acolhimento de segurança. Então, eu tive um pai muito presente, que sempre me fez saber que eu tinha para onde voltar. Tudo bem que eu tô solteira há muitos anos, mas talvez ele tenha criado uma criança criteriosa demais, talvez. Mas eu tenho referência. Mas isso é bom. Mas é isso que eu tô dizendo, eu tenho referência do que é. Exato. Do que é. Eu vi como meu pai tratou minha mãe, eu vi como ele me tratou durante todo o tempo, eu vi tudo que ele fez para eu ser a mulher que eu sou. Então, hoje, quando eu tô de frente de outro homem do qual eu vou me relacionar, eu sei o valor que eu tenho com relação a isso, né? Um sarrafo aí, né? Então, assim, a gente replica mesmo, e sempre vem porque... É isso, tem a vulnerabilidade das mulheres, a gente põe isso, daí vai dar mais 18 podcasts da gente falando, mas eu concordo muito com você, assim, vem uma avalanche, a gente não sabe qual é o fio a ponta do novelo que tá aí, mas vira uma bola de neve, mas para mim sempre volta casa. Lar, o que é um lar, né? No sentido de a quem você recorre. Sim, a segurança emocional, né? A gente tem que trabalhar isso dentro da gente, porque a gente com a gente mesmo, a gente tem que saber, somos indivíduos, mas saber que existe um entorno da gente que também nos protege é fundamental para a gente crescer seguro, né? Então, você que tem condição de fazer isso, vocês que têm filha mulher, é sobre isso, né? Exatamente. Então, por isso que eu tava comentando. Da mesma forma que você falou, né? Eu tenho o lugar de fala por ser a mulher. Você também, né? por ser pai. Exatamente. Por ser pai e pai de menina. Então, a responsabilidade que você tem ali de manter esse sarrafo alto, por exemplo, para que minha filha tenha uma condução bacana, para que tenha o sarrafo alto, para que não aceite menos, né? É extremamente importante. E para você que já é o pai, ou que é o namorado, ou que é o marido, entenda da tua responsabilidade, porque da mesma forma, até no nosso terreiro, né, a gente encontra pessoas que, assim, entende que são situações particulares, mas que, vamos por aí, 95% dos assuntos foi um homem, um pai, um marido que... E muito disso, e eu digo que... Total. E muito disso eu digo, a gente não tem, que é muito mais simples, que é ativar a escuta, sabe? Pra gente promover o diálogo. Eu acho que toda vez que a gente fala e a gente ouve... E por que eu acredito que homens, nesse aspecto, não estou generalizando, tem muitos que estão ouvindo a gente que são incríveis, com certeza. Mas eu estou dizendo assim, que muitos dos homens, eles... Só para deixar muito claro aqui. Não é a sociedade mesmo não promove essa parte mais... Que é de sensibilidade, de vulnerabilidade dentro de um homem, que é falar sobre o que se sente e ouvir. E ouvir... Né? Mas para a gente poder falar e ouvir, a gente tem que se permitir sentir. E eu acho que é por isso que entra no lugar do homem. A sociedade machista, ela é ruim com a mulher, mas ela também é cruel com o homem. E não estou falando que vocês são coitados, por favor. Não. Mas o que o que eu só estou querendo dizer é que existe também sobra ali para os homens também. E a parte disso é isso. Não falar sobre o sentimento, não ouvir, não estar disposto a realmente mudar, ter a escuta ativa, promover. Então, às vezes, minha mulher não para de falar. Você já ouviu ela? Já parou por 5 minutos para ouvir? Ela para de falar na hora que você ouvir, caramba. Você acha que a gente gosta de ficar falando? Agora, parafraseando você que você falou das consultas, porque você está reclamando, porque toda vez que ela te encontra, agora imagina dentro da cabeça dela que ela está repetindo isso o dia inteiro. Você acha que ela quer? Não quer, cara. Então ouve, Você tá maluco de escutar uma, imagina a cabeça dela que tá dentro do dia inteiro. Né? Então, assim, às vezes é só ouvir, abre a escuta, abre a escuta, ouve, reflete sobre e devolve. Olha... Eu não sei estatística, mas eu acho que metade dos problemas você resolve. Eu concordo. E eu acho que é por isso que às vezes os homens eles sofrem mais, porque eles não foram ensinados a ouvir. Imagina,
Eu vou mostrar minha fragilidade? Não posso. Eu vou mostrar que eu não sou o que eu sou. Imagina. Conheço muitas pessoas de relacionamentos que são exatamente assim. Fechados para que não possa demonstrar a própria fragilidade. E o que a gente... Só que aí se eu não falo, eu também não quero... Eu nunca fico te enchendo o saco com o meu sentimento. Por que você tá me enchendo de saco de merda? Eu não entendo, né? Eu não entendo o sentimento do outro. Porque eu não preciso falar. Então mas, ó, a gente... É lógico. A gente vê um problema similar... E eu acho que isso, assim, tem a potência masculina, né? Mas a gente tem um problema até com a nossa própria religião. Porque, assim, às vezes, até de vídeo que a gente comenta aqui, né? Às vezes vão alguns cortes de 1 minuto, 1 e pouco, né? Pessoas da própria religião que têm uma opinião um pouco diferente de algum tipo de doutrina entra em tipos de conflitos extremamente desnecessários, quando não era necessário só fazer exatamente o que você comentou. Escuta. Calma. Não é sobre quem tá certo, né? Exatamente. Não é quem tá certo, é quem... Como que isso te faz bem? Então me conta. Eu quero saber como faz bem. Por que faz bem pra você? Eu quero entender se faz bem pra mim também. Ó, do meu jeito, o que me faz bem é isso. Pô, vamos trocar fazeres de bens? Entende? E às vezes começa uma treta de que fulano, porque em Oió, na África, porque no Benin... Amigo, você tá ali. Tira a vaidade. Você tá em São Miguel Paulista. Sabe, você nunca foi pra África. Você escutou. E essa pessoa. E é pura vaidade, puro orgulho. Tipo, o que agregou? Nada. O que agregou? Ou ainda, porque é homem, porque é mulher, porque é branco, porque é rosa, porque é verde, porque é rico, porque... Só vai criando rios de distância. Nós estamos falando de uma raça. Beleza, nós vamos falar de uma raça, a humana. Ponto final. E agora, entre a gente e nossas diferenças, vamos escutar? Por favor. Vamos trocar uma ideia? Eu aprendi assim, a minha cultura é essa. Mano? Exatamente. Como que aconteceu pra você? Putz, na minha foi desse jeito. E pra você, Rê? Eu já virei tenho essas dificuldades. Pode ficar à vontade. Entendeu? Putz, cara, eu acho que isso a gente já ganharia milênios de evolução, cara. Milênios de evolução. Todas as tretas que você ouve é por falta de comunicação, gente. Não tem jeito. Mas é isso. Precisa de muita humildade pra gente saber que a gente precisa melhorar. Então, quanto mais convicto você tá que você não precisa mudar, menos você quer ouvir, mais você se isola. E essa é a ilusão da força, né? Você acha que construindo muros, você está se fortalecendo. Mas, no fundo, quando você se isola, você só se enfraquece, porque você perde a pluralidade da coisa, né? E daí você vai se tornando só aquilo mesmo. Por quê? Tão chato, tão pequeno, tão medíocre. É exatamente o fundamento contrário do Ubuntu. Né? Sozinho, o que você faz sozinho? Faz nada. Nem filho você faz sozinho. Não tem... Por mais que sejamos indivíduos, vivemos em sociedade. Exato. A gente fala até, comenta do Pai Nosso, né? Da oração, né? Você não fala assim, o meu pai. É o Pai Nosso, né? Tudo tem relação ao plural, ao todo, à comunidade, ao todo, né? Até a oração. Né? E aí, Will, estamos com tempos apertadinhos? A nossa produtora já começou a querer nos bater, ela tá querendo chutar já tem por baixo aqui. Mas eu achei assim, as ferramentas que foram apresentadas, a forma como encarar a ferramenta, a forma como encarar, inclusive o escutar no final, que volta para aquele assunto mesmo das cartas. Porque eu tô escutando o que cada uma delas tá me dizendo e tô tentando escutar você, o outro que está do outro lado, para poder trazer aquilo de bom, para te dar uma ferramenta, para poder falar assim, ó, o caminho, a porta, talvez seja essa, talvez seja aquela. Como é que você vai fazer isso? Não depende só das suas cartas, depende das suas ações. Mas se encaminhe, não se desespere, tá aqui, tá aberto, os caminhos são esses, as opções são aquelas. O que você precisa fazer agora? O que eu posso te ajudar para você encontrar o melhor caminho? É isso. Que é onde vem o oracular, onde vem inclusive o humor, para que a gente consiga encarar de uma forma melhorzinha, de uma forma mais leve, tudo aquilo que foi apresentado, né? Então, a minha última pergunta, produtora, não briga comigo. Tem mais uma também. Então, que assim, pensando em tudo isso, pensando nessa questão das ferramentas, de você encarar os caminhos e as portas que vão se abrir para você, tem alguma coisa que você aconselharia, que as cartas já te disseram, falar assim, algum ritualzinho que você, pessoal, tem na hora que você vai encarar caminhos novos, na hora que as cartas abrem para você, esse caminho ou aquele caminho é diferente, tem alguma coisa que você coloca para você e fala assim, não, beleza, eu vou fazer isso?
tipo ritualístico isso, mesmo? Isso, ritualístico. Cara, isso pode parecer um pouco clichê, mas oração. Eu li um estudo que fizeram que quando você ora... Oração mesmo, independente do que for, quando você repete, é como se fosse um mantra e que isso realmente ativa no seu cérebro lugares de expansão de consciência, porque é como uma meditação. Na meditação, você entra num estado de consciência que amplia, e a oração ela tem esse papel. Quando você vai fazendo, vai repetindo, para nós, eu estou dando agora o exemplo que você deu, tá? Mas a oração que for. Quando você está repetindo, você vê as palavras, até a métrica tem um looping de elevar a consciência mesmo. E eu rezo todos os dias, independente do que for, porque eu acho que é uma forma de catarse mesmo, de você colocar o seu cérebro num estado de alegria, exatamente, até de refrescar mesmo. Mental e espiritual aí. Total. Eu acho que até frequência mesmo, hertz, que se der para medir, eu acho que a oração ela provoca isso cerebral, assim. Então toda vez que eu vou começar alguma coisa da minha vida, seja o que for, é um minutinho que eu fico ali comigo mesmo e eu faço oração, assim, porque eu entro... É físico, eu não tô... Independente da religião, se você quiser... Sim, entendi. Sei lá, sabe? Tipo, sei lá, Buda. Você tem. Lá, né? Que seja, você tem sempre mantras que levam a potência do seu cérebro. É o que eu uso sempre. E acho que nesse momento serve para acalmar muita coisa no nosso coração. E quando a gente consegue esvaziar a mente, a gente realmente enxerga o que tá ali. Ou deveria, né? Se não, tá tudo bem também. Cada um tá no tempo de evolução, vai dar certo. Para alguém que tá curioso, que quer fazer uma consulta, o que você diria para a pessoa? O que acontece? Como funciona? Eu te ligo, você sai falando um monte de coisa. Como que é? Só para a pessoa entender né, como funciona, como te procurar também. Perfeitíssimo. Eu faço online. Depois da pandemia... Foi isso que aconteceu. A gente mudou radicalmente e funcionou super bem, pelo menos para mim. Porque online. Porque tem a intenção, né? Eu acho que campo de intenção não tem... É só o seu Wi-Fi que tem alcance. Campo de intenção é muito mais... Deus foi muito mais eficaz. O Wi-Fi espiritual funciona bem, né? Sem sombra de dúvida. A gente não consegue fazer uma impressora imprimir na hora que a gente quer. Então, a gente também não tem que ter nem pretensão disso. Deus está nisso daí há muito mais tempo que nós. Então, assim, é online. Eu tenho o meu perfil do Instagram, mas lembre-se, eu também sou comediante. Então, você vai chegar lá, você vai ver piada, que é o Ressaíde.oficial. Bom, nosso editor aí depois. Já, por favor. Coloca aqui, sei lá onde que é. Mas no link do perfil tem já lá, você clica, cai comigo. As minhas consultas são online, eu tenho a consulta completa, que demora 1h30, e essa a gente marca horário. Mas eu também tenho só uma área da vida, só uma perguntinha, que daí a gente nem precisa marcar horário. É pelo WhatsApp mesmo, me manda, já respondo. Alguma coisa você vai ter, com certeza. Alguma resposta, porque você precisa, você vai ter. Mas é só me procurar, eu vou ter o maior prazer de atender. Eu posso perguntar o que eu quiser? Pode. Estou fazendo perguntas que me perguntam, entendeu? Pode perguntar o que quiser. Pode. Até se meu time vai ganhar o campeonato, coisa do tipo. Pode. Eu costumo errar muito de time, porque eu falei que o Santos não ia cair. Mas eu tava me sentindo pressionado, eu quero deixar isso claro. Em minha defesa, mas eu descobri que o Botafogo, quando tava na frente, com 15 pontos, não ia ser o campeão. E isso eu me vanglorio nisso. Eu não tava me sentindo pressionado nessa hora. Mas o Santos eu falei que não ia cair, e caiu. Não foi culpa minha. Eu já paguei por isso, porque o Di fez um... Bem, a gente conta isso depois. Mas, de qualquer forma, pode perguntar qualquer coisa. Eu estou à disposição. É só me chamar lá e a gente dá um jeito de responder o que tiver que responder. Então, bora. Pessoal... Eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado mais uma vez por ter participado. Nós que estamos muito felizes mesmo em receber você, de verdade muito mesmo. Obrigada. Acho que foi uma companhia muito agradável. Obrigado. E assim, teve coisas que estão me fazendo pensar, vão gerar dúvidas. É capaz de eu te mandar mensagem só para perguntar coisas. Sempre que quiser. Eu adoro conversar. Dos nossos apps aí, dos nossos episódios, a gente sempre faz isso, né? Ele é o questionador
e eu costumo enrolar ele. Não resolvo. Mais ou menos a cabeça dele vai gerando mais perguntas e gera próximos episódios. Isso aí. O podcast assim que funciona até hoje. Você me chama sempre que você quiser. Se tiver um monte de perguntas, você me chama, a gente vai já comecei, falar. Já tem umas aqui que eu já vou anotar já para um próximo. Isso, então, eu tô à disposição. Muito obrigado pela sua visita, pela conversa, foi maravilhosa. Obrigada mesmo. Pessoal, agradeço muito a todos vocês que ficaram até aqui conosco nesse episódio. Peço para vocês deixarem suas mensagens aí nos comentários. Coloquem aí, sei lá, um emotizinho, um baralhozinho é bacana. Coloca uma cartinha aí, muito bom. Um pendurado, coloca um pendurado. Se tiver um pendurado, eu vou achar maravilhoso. Muito bom. Pessoal, compartilhem o nosso episódio com seus amigos, com seus inimigos, com seus familiares. Vamos compartilhar, vamos dar relevância pro nosso podcast. Curtam também, por favor. Inscrevam-se. Muitas pessoas que assistem os nossos episódios de podcast acabam não se inscrevendo. Então, por favor, se inscrevam para que a gente consiga ter mais alcance, cada vez mais alcance, e possa trazer pessoas especiais como a Rê para conversar com a gente, tá? Não se esqueçam do nosso Instagram, lá nós temos notícias bastante sobre o nosso terreiro, também temos o Instagram da ONG, que vai trazer as novidades, e agora nos próximos semanas, nos próximos meses, a gente vai precisar de bastante ajuda, então se você está disponível aí, com os bracinhos fortes, entre em contato com a gente precisa de voluntários, vamos fazer crescer a ONG para a gente poder ajudar cada vez mais pessoas também. Eu agradeço de coração a visita, a conversa. Obrigada, agradeço a todos vocês que assistiram e a gente espera vocês no próximo episódio. Renato Said, senhoras e senhores. Obrigada. Até, gente. Sucesso.